Olá, hoje a gente vai debater sobre as forças políticas no Brasil e no Rio de Janeiro durante os séculos XVI e XVII. Quando a gente fala do Brasil no século XVI e XVII, geralmente a gente pensa ainda na lógica da Casa Grande e da Senzala, reverberando a obra do Gilberto Freire. Ou ainda é comum de se observar obras que falem dos náufragos, traficantes e degredados, sem levar em consideração outras realidades políticas existentes no Brasil nesse período. Visto como agrário, atrasado, senhorial, o Brasil era mais do que essa dicotomia escravocrata, presente em diversas obras que tratam desse período da realidade política brasileira. O Brasil, assim, tinha mais do que esse mobilismo político existente na Casa Grande e na Senzala. Carlos Ziller, em sua obra História e Passado na América Portuguesa, afirma: é certo que as análises dos costumes das populações e ambientes senhoriais são importantes e integram uma parte significativa daquilo que se pensa ser a cultura e a política do Brasil de tempos passados. Mas crer que homens de Salvador, de Olinda e do Recife, do Rio de Janeiro, dos séculos XVI, XVII, XVIII, vivessem sob domínio espacial, religioso e cultural da lógica Casa Grande é um tanto demasiado. Ou seja, é importante salientar que, além da lógica da Casa Grande, existiam espaços urbanos onde existia uma vida política ativa no Brasil durante os primeiros séculos de presença portuguesa aqui. O Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser visto como um ambiente de intensa atividade política de grupos com interesses bastante específicos. O historiador Luciano Raposo de Figueiredo, em sua obra O Leviatã dos Sete Mares, afirma que muitos setores da sociedade carioca se colocavam contrários aos pesados impostos, às pesadas taxações colocados sobre a América Portuguesa. Em seu trabalho, Além de Súditos, ele afirma que existiam diversas revoltas antifiscais no Rio de Janeiro. Inclusive, a ideia é que existia uma série de denúncias dos cariocas sobre aspectos tirânicos do Salvador Correia de Sá. Ainda conforme o Luciano Raposo de Figueiredo, os habitantes das cidades se compreendiam como súditos leais. Então, eles acreditavam que suas reivindicações contra a política portuguesa era legítima. A própria restauração de Portugal para os cariocas deixou a ideia de que reis e autoridades injustas e tirânicas poderiam ser depostas. Isso acaba servindo para mobilizar ainda mais as forças políticas existentes na cidade. No Rio de Janeiro, em 1666, ocorre o primeiro levante após a restauração. Os amotinados de 1666 se compreendiam buscando o bem da comunidade política, o bem da república. 2 décadas antes, nós temos ainda o exemplo do Diogo Gomes Carneiro, que era carioca, ele nasce no Brasil, mas ele intervém fortemente nos acontecimentos políticos de Portugal. Em 1641, é publicado a obra Oração Apodíxica dos Cismáticos da Pátria. Como é inclusive possível observar na capa do seu opúsculo, o Diogo Gomes Carneiro é visto como o brasiliense. Porém, a pátria em que ele descreve no seu trabalho é a pátria de Portugal, porque ele próprio se entendia como português e capacitado a intervir e debater sobre as questões políticas que aconteciam no Brasil e em Portugal. Em sua obra, o Diogo Gomes Carneiro acaba
por criticar aqueles portugueses que decidiram ficar do lado dos castelhanos no processo de restauração. E ele salienta ainda a fuga dos filhos do Marquês de Montalvão. O Marquês de Montalvão, no período, era então vice-rei do Estado do Brasil. Então essa obra do Diogo Gomes Carneiro mostra a possibilidade e as capacidades políticas dos cariocas intervirem nos debates sobre os acontecimentos políticos da época. Inclusive, marcar posição nos processos políticos conturbados posteriores ao 1º de dezembro de 1640, que ocasionou a restauração de Portugal. É importante, então, salientar que já no século XVI, já no século XVII, existiam nos principais centros urbanos do Brasil, e no caso aqui que a gente está analisando no Rio de Janeiro, revoltas antifiscais, assim como ocorria nas cidades e nos centros urbanos europeus, e também um desejo forte de intervenção política por parte das populações urbanas que viviam já na América Portuguesa. Então, apesar do predomínio da lógica senhorial, da Casa Grande e da Senzala, havia, nesse período, no Brasil, fortes debates políticos, levantes, movimentos, sedições que buscavam intervir nos acontecimentos políticos do período, seja através de tratados, de opúsculos, de panfletos ou ainda de levantes das próprias populações urbanas da América Portuguesa. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.